Para fazer a avaliação se a placa de monitoramento realmente está conectada com a rede de internet e também sobre o envio dos dados, a gente vai analisar algumas configurações. Então, acessando através do endereço de IP e conectado no Wi-Fi do inversor, que nem eu estou aqui, né? A gente pode ver. Então, aqui também já é um dos parâmetros. Quando eu clico nessa letra I, a gente pode ver que ele está conexão Fronius Solar Net conectado. Então, seria o ponto de acesso Wi-Fi do inversor, que eu estou conectado nele. E também Fronius Solar Web, quer dizer que ele está conectado à internet. Se tivesse separado, então ele estaria offline no Solar Web. Então, esse é um ponto importante. Depois, informação do sistema. A gente consegue ver também outras informações, que nem o estado LED, essa linha. Então a gente vê que tem o símbolo da marca de seleção, tem que estar verde, né? Indicativo de que a placa está energizada. O X é a comunicação física, tem que estar verde obrigatoriamente. O planeta Terra, geralmente, ele fica vermelho ou apagado. Quando está vermelho, quer dizer que está sem conexão com a internet. E quando está verde, que nem agora, está conectado com a rede de internet. E essa torre é o símbolo do ponto de acesso Wi-Fi quando está ativo. Ele fica piscando, verde e vermelho. Então só vai funcionar se estiver ativo o meu Wi-Fi. Como eu estou fazendo uma conexão aqui via LAN, então obrigatoriamente tem que aparecer o endereço de IP e a máscara de subrede. Esses dois pontos são importantes para observar. O endereço MAC seria da placa, então aí mais voltado para redes de internet, rede de computador, perdão. Então aqui é isso que a gente tem que analisar. No meu caso está tudo certo. Se tivesse vermelho e estivesse puxando o endereço de IP, tem que analisar se não tem nenhum firewall que está bloqueando a comunicação com o servidor da Fronius. Um outro ponto então é em configurações e nós vamos em Fronius Solar Web, a princípio. Fronius Solar Web, então a gente pode selecionar também outras configurações, que nem enviar os dados em 5 minutos, login durante a noite também, a gente coloca sim se tem Smart Meter geralmente, e não, caso contrário, deixar aqui nos horários que foram configurados. O ideal é colocar sim para ele não perder a conexão se existe muita instabilidade na rede de internet. Então, seria bom nesse ponto. Então, o inversor vai ficar ligado e enviar os dados durante o período noturno. Isso obrigatoriamente tem que estar selecionado. Também tem que selecionar essa opção. Aqui é importante. Tem nunca, diariamente, de hora em hora. Então, hora em hora, a gente vai selecionar o horário de geração do nosso inversor. Então, ou então pode colocar, né, os demais horários. Então tem que ver se lá, por acaso, não foi colocado um horário apenas, sem querer, né? Você pode ter aplicado uma configuração diferente da atual. E tendo todos esses dados configurados corretamente, a gente dá um OK. Então, ele aparece essa mensagem que as configurações foram aplicadas com sucesso, a gente dá um OK. Depois, uma outra informação que a gente pode estar verificando é em rede. Em rede, nós temos aqui a opção de conexão. Então, internet via LAN, via WLAN e local via access point. Bom, eu posso selecionar via WLAN, caso seja via Wi-Fi, a conexão é LAN. Como eu comentei, o meu é LAN, então selecionei essa. Então, eu só olho para essa parte, porque é configurações LAN. Se eu tivesse conectado via WLAN, então eu vou olhar para essas configurações. Uma coisa interessante é olhar a intensidade do sinal. Então você pode ver aqui que está com nenhum sinal. Se eu clicar aqui em instalar, a tela me fala a intensidade do sinal fraco. Então isso
é um requisito que não deixa com que a nossa placa de monitoramento tenha uma boa conexão com a internet local do cliente. Aqui eu tenho também 2G, né? No caso, sempre é 2 GHz a leitura do inversor da Fronius. 5G, 5 GHz ele não consegue fazer a conexão. Então eu clico aqui em instalar, sinal fraco também, pelo menos 2 a 3 barras. Eu vou instalar sinal médio. Então está ótimo aí para a gente fazer a conexão. O canal é importante por causa da banda, onde não tem muita interferência. Então seria bom também analisar qual banda lá é a melhor. Geralmente a 1, a 6 e a 11 é o que tem menos interferência. Então se puder analisar isso, é interessante para que a conexão seja mais efetiva. Bom, um outro ponto vou simular que eu vou configurar essa rede. Então eu clico aqui, configurar o WLAN IP, eu deixo em dinâmico, inversor, no caso o nome do host é bom deixar apenas uma palavra. Então aqui está inversor. O endereço de IP a gente não troca, máscara de subrede também não, e gateway também a gente não vai mudar. O servidor DNS a gente pode mudar para o servidor da Google, que é o 8.8.8.8. Isso ajuda na hora da conexão. Então, para mudar o servidor DNS, eu coloco em estático, faço a alteração e retorno novamente para dinâmico. E estático a gente vai usar, né, caso a internet do cliente tenha um endereço IP específico para fazer a conexão com a rede dele. Então, aí seria uma regra, né? Geralmente é mais em servidor público que acontece isso. Então a gente coloca em dinâmico, dá um OK. E aí fazemos a confirmação, né, dessas novas configurações clicando aqui no botão de OK. Bom, fazendo isso, a gente vê que ele nos dá novamente uma mensagem. A gente fecha e faz a análise se a placa de monitoramento está conectada. Então, é informações do sistema. E aqui a gente tem a comprovação que está tudo correto. Bom, e um outro ponto, né? Se existe essa oscilação na conexão, seria bom fazer uma conexão via cabo. Então, cabo de rede aí é a melhor opção. Uma outra observação para a gente concluir, eu vou abrir o manual da placa de monitoramento, porque nela existe a exigência para fazer a conexão com a rede internet. Se eu não me engano, seria aqui. Então esses são os pré-requisitos. E aqui um outro ponto interessante, ó, são as regras de firewall que bloqueiam, né, o monitoramento do inversor, e são essas duas. Então essas duas devem estar liberadas. Essas duas portas, a 49049, o DP e a 80 TCP. Por conta daqui, né, que ele vai fazer envio de mensagens, conexão, principalmente aqui, com Data Mesh pelo Fronius SolarWeb, e também Data Mesh pelo Fronius Access ou Fronius Solar Service. Acesso ao site do Data Manager. Então, lembrando que se essas portas estiverem bloqueadas, você não consegue fazer esses acessos.